Oi, gente. E aí? Bora se arrumar comigo pro mercado? E quando eu digo se arrumar para ir no mercado, não quer dizer que você vai ter que colocar uma roupa que, sei lá, roupa de festa, se encher de maquiagem. Eu tô falando para você se arrumar minimamente para se sentir bonita, confiante. E essa mentalidade a gente precisa ter independente de onde a gente vá. É claro que roupas adequadas, né, àquele ambiente, àquela ocasião, mas tentar sempre estar bonita, bem arrumada. Tudo isso acaba sendo uma porta de entrada para outras pessoas. Eu digo para você fazer amizade ou até para um relacionamento. E além de ser uma porta de entrada, quando você tá bem arrumada, você se sente mais confiante, você se sente mais alegre, sabe? Parece que você tá pronta para encarar qualquer coisa. E quando a gente sai, a gente acaba cruzando com muitas pessoas, né? E eu não sei vocês, mas eu fico um pouco tímida, assim, sabe? Quando eu saio sozinha, quando eu tô num lugar com muitas pessoas que eu não conheço. E parece que quando eu não tô arrumada, eu fico mais acuada, sabe? Mais tímida, mais medrosa, mais insegura, até pra falar, sabe? Pra falar com um atendente, com um vendedor. E quando eu tô arrumada, até os meus passos parece que transmitem segurança. Até para perguntar o preço de alguma coisa pode ser algo bobo, né? Mas até para isso eu já me sinto um pouco mais segura quando eu tô arrumada. Então tá vendo como se arrumar influencia no seu estado de espírito? Quando eu tava casada, eu confesso que em algumas situações eu ficava um pouco acomodada, assim, de me arrumar, e principalmente para ir no mercado, para ir para academia, sabe, lugares que para mim não eram importantes eu estar bem arrumada. Então, assim, eu ia com uma roupa às vezes mais velhinha, né? Não, fazer um coquezinho já tá bom. Não passava nada no rosto, sabe? Não colocava às vezes uma lente. Só o fato, né, para quem usa óculos, colocar uma lente, pelo menos para mim, né? Eu já me sinto mais bonita. Às vezes até para ir para a igreja, por exemplo, eu ia numa igreja um pouco mais simples, aí eu pensava, ai, não vou me arrumar muito. Mas quando você vai, você não tá se arrumando para as pessoas, você tá se arrumando para você. Se você vai na igreja, por exemplo, você tá se arrumando para Deus. Mas para vocês verem como tem coisas que são tão básicas, né? Não precisa ser a melhor roupa, mas precisa ser uma roupinha boa, né, para aquele local. Ah, o cabelo pode não tá, sei lá, com uma chapinha, com uma escova, mas, né, deixa ele alinhadinho. O rosto não precisa estar 100% maquiado, mas passa uma base levezinha, um protetor com base, sabe? Algo que já te dê uma boa aparência ali, né? Normalmente, eu deixava as minhas roupas novas para ocasiões mais especiais, por exemplo, um restaurante ou ir na casa de algum parente, e acabava que muita roupa nova minha ficava, porque eu sempre estava esperando a ocasião especial para poder usar. Aí chegavam outras roupas novas e aquela roupa nova ficava ali esquecida. E depois eu acabava não usando porque já não fazia mais sentido com o meu estilo. E isso eu falo até com perfume também. Eu economizava muito no perfume, que eu pensava, não, perfume é só para passear. Não vou usar perfume em casa, não vou usar perfume para ir para academia. Mas assim, isso é para você, né? Então, agora eu passo perfume antes de dormir, porque eu quero dormir cheirosa para mim, sabe? Eu quero estar bem comigo mesma, eu quero poder olhar no espelho e me sentir bem, me sentir bonita, né? Então, assim, o se arrumar não é só para os outros, é para você se sentir bem. E às vezes a gente fica pensando, ai, para que eu vou me arrumar para ir no mercado? Assim, a gente tem que estar arrumada para tudo. Imagina, você pode conhecer o amor da sua vida ali no mercado, não sei, não que você vá procurar, né? A gente vai com o objetivo de comprar, mas, né, você pode conhecer o amor da sua vida em qualquer lugar. Então, assim, esteja bonita, esteja apresentável para isso e para pessoas que estão casadas, né? Você tem que continuar se arrumando,
porque para você se sentir bem e para o seu marido também cuidar de você, no sentido de olha a mulher bonita que eu tenho do lado, né? Ao invés de ficar olhando para outras, deixa eu cuidar da minha mulher aqui, porque se eu não cuidar dela, outro cara vai querer cuidar, outro cara vai ficar olhando. Então, assim, ao invés de você correr o risco do seu marido, né, sei lá, do seu namorado, tá olhando para uma mulher bonita ali no mercado, esteja você bonita o suficiente para ele ficar inseguro e pensar: caramba, será que estão olhando para minha mulher linda desse jeito? Deixa eu cuidar dela, deixa eu ficar próximo dela aqui. Então, para vocês verem como o fato de você se arrumar, ele pega em tantos pontos e às vezes a gente não se atenta a isso, né? Às vezes a gente pensa, ai, eu vou me arrumar para fulano de tal. Não, não é para fulano de tal. É para você. É para você se sentir bem. E é engraçado que, assim, eu tô incentivando vocês, mas é algo que eu tô tentando fazer comigo também. E tem homem que quer colocar a mulher para baixo, né? Principalmente quando ele vê que ela não tá se arrumando, não tá se cuidando. Aí que ele fala assim, ai, você tem que aceitar o que eu sou. Eu se traiu, por exemplo, você tem que aceitar. Que ninguém vai te querer, você tá feia. Então, assim, se arruma. Se arruma. Porque com certeza tem pessoas que te observam, te admiram. E só o fato de você passar a ter essa confiança faz com que você não se sujeite a qualquer pessoa, a qualquer situação. Tá vendo, gente? Olha, eu passei um protetor com base, aí passei um pouquinho aqui de blush, bem pouquinho, eu não costumo passar muito, né? Sim, coisa bem basiquinha mesmo, sabe? Aí agora eu vou dar uma ajeitadinha no olho. Vou dar aqui uma penteadinha na minha sobrancelha. Eu fico muito incomodada se eu olhar pra ela e ela estiver desalinhada. Não que ela tem que estar perfeita, mas quando ela tá meio bagunçadinha, porque a minha sobrancelha, ela é cheia. Mas quando eu acabo de tomar banho, ela fica toda amassadinha. Então, se eu não passar isso, aí parece que eu tenho sobrancelha falhada. Então, assim, é um negocinho simples, né? Sem cor aqui, um gelzinho de sobrancelha, só pra dar uma alinhadinha. Aí vou passar um protetor labial. Comentem aqui se vocês são um pouquinho assim, que nem eu também, de ficar guardando a roupa, a melhor roupa, perfume e outras coisas assim novas, sempre para aquelas ocasiões especiais. Essa é uma mentalidade que eu tenho e que realmente é um pouco difícil de tirar. É um exercício diário. Aí agora eu passo aqui, ó, um lápis labial, que minha boca não mostra muito contorno, ela já é pequena, né? E quando eu falo pra vocês, agora, né, agora e sempre, tem que se arrumar. Eu sei que tem dias que a gente não vai estar com muito ânimo de se arrumar.
Eu sou assim. Hoje, por exemplo, mais cedo fui pra academia, fiz só um coquezinho, né? Coloquei aquela roupinha de academia, só naquele objetivo de ir rápido, voltar rápido, porque eu tenho várias coisas pra fazer. Então, nem sempre a gente vai estar com aquele ânimo. Mas, na maior parte do tempo, eu acho que a gente precisa se esforçar de se arrumar um pouquinho mais, né? Mas isso não é obrigatório. O dia que você acordar de saco cheio, do tipo, ah, não quero me arrumar, quero, sei lá, ficar de pijama o dia todo, fica de pijama o dia todo, sabe? É uma liberdade que você tem de se arrumar quando você quiser, de quando você não quiser, você, né, ficar ali do jeito que você se sentir bem, se sentir confortável. Uma outra coisa que eu tô gostando muito de fazer, eu pego um lip tint e eu passo ele no centro da boca, que dá tipo um. Tá vendo a corzinha que dá aqui no meio, ó? Ele dá uma naturalidade aqui, tá vendo, ó? Bem no meinho, que me lembra. Sabe quando vocês vão comprar aqueles batons chineses, coreanos, com aquela boca meio pêssego, sabe? Meio rosinha, mas não aquela cor por inteiro, sabe? Aquele meio degradê. E quando eu passo o lip tint aqui no centro, só na parte de baixo, ele me remete a esses batons coreanos e chineses. E fora que dá um ar mais de naturalidade, né? Não fica só aquele batom mais do mesmo. E hoje eu quero deixar o meu cabelo ondulado, né, cacheado. O meu cabelo, ele é ondulado. E o que que eu faço? Eu não tenho muita paciência pra finalizar ele. Então, como eu não tenho paciência, eu lavo ele, simplesmente passo um creme de pentear, amasso. E normalmente eu lavo à noite, que não deveria, né? Mas como eu chego tarde na semana, é o que dá e eu tô muito cansada pra secar o cabelo, então eu simplesmente faço isso, né? Lavo, passo um creme de penteado, dou uma amassadinha e vou dormir assim. E no dia seguinte ele acorda quase seco, bem amassadinho, né? Porque no travesseiro, dormindo, ele acaba amassando mais. Então, assim, no dia a dia é mais isso. Quando eu tô animada, eu seco ele com secador. E quando eu seco com secador, ele tende a ficar um pouco mais liso, ele dá uma leve ondulada nas pontas. E quando ele seca naturalmente, ele fica mais onduladinho, mais definido. E quando eu seco com o difusor, aí ele fica bem definidinho, fica lindo. Eu só não tenho muita paciência pra, né, tirar esse tempo pra fazer a finalização, pra passar o difusor. E hoje eu já queria fazer algo mais, né, só pra resgatar minhas ondinhas, que eu não tô dando muito valor ultimamente, não tô cuidando muito delas. Então, o que que eu fiz? Eu passei o creme de pentear e agora eu passei esse mousse aqui, ó. Eu gosto do creme de pentear dessa White Care, para cabelos ondulados, e passei o mousse deles também. Já faz um tempo que eu uso desses produtos, eu acho que foi o que mais se adaptou ao meu cabelo, assim, sabe? As ondinhas, né? Que deixa as ondinhas mais definidas. Aí eu vou pentear aqui. Assim, eu não tenho paciência também de fazer fitagem, tá? Então, o que que eu faço? Ó, eu vou pentear. Na verdade, era pra eu ter feito isso com o cabelo mais úmido. Mas acabei demorando aqui, né? Aí, o que que eu faço? Ó, eu peguei, passei desse pente aqui, é um pente normal, é aquela escova polvo, sabe? Aí eu vou dar essa enrolada aqui, ó. Vou enrolar pra trás. Ó, vou fazer isso dos dois lados. Não sei se alguém faz isso, eu não peguei dica de ninguém. Na verdade, eu descobri que fazer isso era mais prático pra mim e comecei a fazer. Então, assim, vozes da minha cabeça, tá? Aí, ó, depois eu começo a soltar. Mas eu solto meio devagarzinho, sabe? Aí eu venho apertando.
Olha aqui, também vou soltando de pouquinho e vou apertando. Eu gosto de passar um pouquinho também na franja, só pra ela não secar toda cheia de frizz, sabe? Eu só dou uma passadinha assim, bem de leve. Olha, se vocês fizerem com o cabelo molhado, mais molhado, vai dar mais certo do que o meu, tá? Aí agora eu vou secar com o difusor e eu volto aqui pra mostrar pra vocês. Já sequei o meu cabelo com difusor, tá vendo? Ele fica muito mais definidinho, sabe? As ondinhas. E meu cabelo ele é repicado em camadas. Então faz com que ele fique até um pouco mais definido, com essas pontinhas assim pra fora. E eu acho lindo. Ai, quando eu finalizo assim, eu me sinto mais imponente, sabe? Tipo, mais leãozinho. Mas eu também gosto de secar o meu cabelo com secador, que ele fica mais alinhadinho, né? Mais liso, ele fica mais para ondulado, que é como normalmente eu faço, né, quando eu gravo os vídeos. Aí hoje eu quis dar uma diferenciada, né, quis deixar ele um pouco mais natural. E espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, que eu tinha para compartilhar com vocês. Eram essas reflexões, né? É isso que eu já venho trabalhando em mim, né? Sobre você se arrumar, se sentir bem consigo mesma. E reforço novamente, não é se arrumar para outras pessoas, não é se arrumar para conhecer alguém, é se arrumar para você se sentir bem consigo mesma. E você, quando você se sente bem consigo mesma, a sua energia, a sua luz, ela reflete. E é impossível que você não conquiste coisas na vida, não é impossível que você não atraia pessoas boas quando você tá com essa energia, com essa autoestima. Então, meu conselho que fica para vocês é se olhem um pouco mais, com um pouco mais de carinho, se cuidem. Para quem ainda não me conhece, eu me chamo Marisa Taniguchi. Espero que vocês passem, né, a me seguir, a acompanhar aqui o meu trabalho. Então, curta, comente, compartilha e me sigam para mais dicas. Um beijo e até mais!